muito além de ser livramento de alguma coisa, que no caso é livramento do inferno, é livramento para alguma coisa. E o que seria esse livramento para alguma coisa? É a gente ser salvo para uma vida separada em Deus, na qual adquirimos o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Então, ser salvo é ter essa noção da missão. A gente rapidinho confunde missão com encheção de paciência. Né? Missão, tem uma igreja para edificar, eu preciso ganhar o bairro, eu preciso criar estratégias. A gente precisa se assumir no caminho. Né? Por isso que a salvação vai se dando na eclésia, na junção de pessoas. Igual aqui a gente tem pessoas que são criativas, que estão pensando em fazer isso. Façam isso. Mas o dia que eu fizer essas coisas, porque eu preciso angariar pessoas, é complicado, porque Deus ama que eu seja eu, naquilo que diz respeito às características que Ele me deu. Né? Mas eu ser eu também inclui receber as pessoas na sua diversidade. De maneira que Jesus deu esse exemplo, né, com seus discípulos. Ele tinha Pedro, que era o cara que falava antes de pensar, tinha o Tomé, que era o observador, pesquisador, não acreditava em nada, tinha o João, que era tão afetuoso quanto cri-cri, né? E que teve uma transformação imensa e que abandonou os seus relacionamentos mais íntimos porque ele passou a amar Jesus. Então Jesus foi embora daqui para o céu e o João ficou sem razão de existir, então ele nem se casou. Isso pode ser lido por dois vieses muito complicados, né? A gente poderia falar que João era casado com Jesus, por isso que ele não teve desejo de se casar com ninguém, ou que João ele era um babacão. E não interessa o que as pessoas vão pensar do João, ele viveu até ficar velhinho e poder ter as revelações do Apocalipse. E os apóstolos intuíam isso, né? Porque o Pedro, quando ouve a sentença dele, fala para Jesus: e quanto a este aqui? Aí Jesus fala: Pedro, o que me importa se eu quero que ele viva até que eu venha? E o João nem viveu até Jesus voltar, ele viveu até Jesus voltar para ele, né? Mas esses enigmas fazem parte da nossa paz com Deus. Então eu estava dizendo que a gente foi salvo não de alguma coisa, mas a gente foi salvo para alguma coisa. Porque é em sendo salvo para alguma coisa que a gente vai sendo salvo de alguma coisa. A gente vai sendo salvo do inferno na medida que a gente vai reconhecendo a nossa missão, vai entendendo qual é o nosso caminho, sem fazer da missão um comichão, uma tormenta, né? E ao mesmo tempo não se omitindo, como acontece na parábola dos talentos. Achando assim: Deus me deu uma coisa tão insignificante, eu nem quero mais. E ainda tem aquela pessoa que não quer mais e passa a falar mal de quem lhe confiou a missão. Deus nunca me deu condições. Deus nunca fez isso. Não. A gente tem de ter consciência das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas doenças psíquicas, das nossas limitações sociais, mas a gente não pode negar fogo, a gente tem que andar, a gente tem de produzir, a gente tem de crer. Eu posso não crer nada em mim, mas eu ando com aquele que é a nossa salvação e que vai nos dando capacidade. Né? Então, ser salvo é ser salvo para uma vida separada em Deus. E uma vida separada em Deus não deve se transformar também num monumento ético, né? Que foi o que aconteceu com os fariseus. Era gente tão gabaritada, tão esforçada, tão disciplinada, que eles passavam a ter raiva de quem não era igual a eles. Os crentes fazem muito isso, né? O crente acaba tendo raiva do mundo, porque, puxa, eu pago um preço, igual o João, eu nem pude casar. O Pedro, eu tenho uma sogra, né? A gente não pode fazer das nossas limitações motivo de amargura, e sim de entendimento. Essa é a minha missão, essa é a minha solidão, esse é o meu fardo. E o importante é entender que o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Mas por que eu tenho esses fardos? Porque o ser humano tem fardo. A mulher tem um fardo. Engravidou, o neném vai nascer. É um fardo da existência. O parto. Né? O homem tem um fardo. Se ele quer ser fiel a Jesus, ele vai ser visto como trouxa.
E aí, para não ser visto como trouxa, ele vira um, vamos chamar de pastor divino, vamos dar nomes aos bois. Que é um homem assim, tão humano, tão competente, tão amoroso, que ele não conseguiu entender que ele podia ser aquilo tudo sendo um pastor. Ele entendeu que ele tinha que virar um político, porque ele tinha muitas vidas a quem assistir, muitas pessoas a quem consagrar. E aí, olha a tentação de todos os lados. Quando você tem consciência da missão, você vai fazendo igual a Jesus. Olha, os gregos estão querendo que eu vá para lá. Mas a glória de Deus é eu andar aqui, sem ganhar nada com isso. Acho que quase todo mês alguém vem me falar, mas o que você ganha fazendo isso? Que retorno que você tem? Mas não é para eu ter retorno, é para eu me exercitar. Né? Na verdade, eu nem preciso de retorno. Meu retorno já é fazer essas coisas. Meu retorno é reconhecer todo dia que eu ainda estou fazendo aquém da capacidade que me foi dada. Daí eu tenho que tomar decisões pessoais de vamos diminuir as atividades aqui, que você tem que acrescentar ali. Né? Então, isso tudo é entender que a gente foi salvo por uma vida separada em Deus. Quarta coisa, nesse sentido, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.